Deputados, moçambicanas e moçambicanos, meus irmãos, permita-me, Excelência Presidente da Assembleia da República, antes de mais, solidarizar-me com as vítimas da insurgência que se tem intensificado nos últimos tempos na província de Cabo Delgado, quase a dar a entender que algo pode estar relacionado com o fim do atual mandato. Se as matanças em Cabo Delgado estiverem relacionadas com a vontade de se perpetuarem no poder, que nos diga. Preferimos que continue a desgraçar os moçambicanos do que ver crianças, mulheres e velhos a serem degolados como se fossem cabritos. Com isso, minha solidariedade aos nossos compatriotas afetados pela insurgência e todos aqueles que se querem aproveitar da desestabilização em Cabo Delgado para se perpetuarem no poder, para que não caiam nas malhas do Tribunal de Londres, do FBI e da DEA. Pelos vistos, Nur Gulam e o seu comparsa João Jorge estão a detonar sem dom e nem piedade em Nova York. A ser verdade o que circula nos WhatsApps, aconselho-vos, vós visados naquele WhatsApp, a saberem escolher que tipo de fronteira já pisar. A Interpol está de olhos e nem vos salvará o passaporte diplomático. Não queremos que se repita nesta casa a história dos relaxamentos da imunidade iguais à do antigo deputado que agora se encontra na prisão de Nova York, que não deu em nada. A justiça americana é como o crocodilo, quando morde não larga. Vão vos perseguir até vos apanharem, a todos, um por um. O que se passa, afinal, porque Moçambique deve ser manchado por um punhado de gananciosos que fazem da terra do Mundane, Samora, Matsangaíça e Jacama seu corredor de drogas? Até onde vai a vossa ganância, meus senhores? Em parte, fico satisfeito que a IDEA e o FBI vão continuar a vos perseguir. Os crimes nos Estados Unidos nunca prescrevem. A perseguição será até o último suspiro, vosso azar. Por outro lado, fico preocupado, sendo Nur Gulam moçambicano e a sua atividade criminosa está relacionada também ao narcotráfico em Moçambique, o normal seria o FBI e a IDEA também solicitarem a colaboração à nossa PGR, ao invés de solicitarem apenas a Polícia Judiciária de Portugal. Mas pela lógica do que circula, e a ser verdade, como se diz, não há fumo sem fogo, faz todo o sentido que solicitem apenas Portugal e não a nossa PGR, porque Moçambique, com a Frelimo no poder, queixar contra traficante de droga, raptor de empresários ou ladrão de voto é igual a meter queixa contra o porco ao javali. Abandone o tráfico de drogas, compatriotas. Chega de ganância desmedida. O que vale ter um Rolls Royce e andar em estradas buracadas? E teus compatriotas em Cabo Delgado, Macuzi, Nampula, Inhambane, etc., a disputarem água insalubre com animais? O que vale ir terminar a vida numa prisão de Nova York, partilhando cela fria com amolestadores que farão de si sua vítima africana e longe da proteção dos camaradas e do dinheiro que adquiriu com sujeiras? Mudem, meus irmãos, invistam na agricultura, pesca, mecânica, etc. Abaixo o tráfico de drogas. O crime nunca vai compensar. Quem avisa, amigo é. Senhora Presidente, a bancada parlamentar da RNAM, ao questionar sobre o terrorismo e os raptos, o faz ciente de que este governo fracassou e, pela forma da sua atuação, qualquer pessoa entende que algumas coisas não batem certo. Se não, vejamos. Por que é que o governo foge, que nem o diabo da cruz, quando se trata de pedir a sério cooperação para o combate aos raptos? Muitos países sérios já se dispropuseram a ajudar Moçambique no combate aos raptos. Por que o governo da Frelimo nega essa cooperação? Nos últimos dias, quase que a nos entreter, numa visita feita à Argélia, ouvimos que, entre outros assuntos, a missão naquele país foi de pedir apoio no combate aos raptos. Faz favor. Desde quando a Argélia já foi referência no combate aos raptos? Por que não procuram cooperação com países com créditos afirmados no combate aos raptos? Está claro
que não há vontade política para combater os raptos. A ideia da Argélia é para nos entreter, porque sabem que nenhum resultado teremos. Apenas querem se aparentar que há interesse em combater os raptos e pediu-se ajuda internacional. No fim, todos sabemos, nenhum trabalho vai ser feito para o combate a este mal. O povo não é parvo. O povo sabe que este negócio dos raptos é uma coisa, não é coisa de amadores. É negócio que envolve pessoas que fingem combater a si mesmas. Por isso, essa coisa de cooperação com a Argélia é conversa para o boi dormir. A partida, sabe-se que é um comboio no mar. Infelizmente, Moçambique nunca esteve tão no fundo do poço. Nos mandatos do Sr. Presidente Filipe Nyusi, o nosso país tornou-se num narco-estado e de boladas, onde a indústria dos raptos está institucionalizada e é a mais rentável. Para a ingenuidade dos que só estão nesta casa para bater palmas e aprovam tudo, não me surpreenderia que fosse solicitada uma emenda pontual ao artigo 104 da Constituição, passando o narcotráfico, a indústria dos raptos e boladas a serem os fatores impulsionadores da economia nacional, diga-se, da economia da elite frelimista predadora. Quanto às boladas, o jornal Ponto por Ponto denunciou a violação da lei de propriedade por parte de um colega que senta do outro lado, a causa da duplicação dos salários. Claro, não vai acontecer nada a ele, é camarada. E nada podemos esperar da PGR. Por isso, recomendo à Comissão da Ética Parlamentar, a 9ª Comissão, a tratar este assunto, que é da sua alçada. Também é assunto da alçada da Comissão Permanente. Será que a senhora Presidente terá coragem para tanto? Duvido. O mais grave na duplicação de vencimento é que nas assembleias provinciais há professores que viram seus ordenados congelados em nome da lei da propriedade pública em violação do artigo 38 da mesma lei. Na HCB chegam notícias horríveis sobre a gestão do atual PCA, onde a apetitosa área de procuramento passou a estar sob a gestão pessoal. E muito se duvida da competência das pessoas que indicou para a gestão daquela empresa, naquela área. Mais uma gestão a estilo Bolville-Stoll das linhas aéreas de Moçambique, instalando-se na HCB. Isto acontece porque o PCA tem uma missão, facilitar e alimentar a família de quem é chefe do governo. Ainda na HCB, o PCA nomeou seu irmão para diretor de hidrologia e segurança de barragem. Tem um dos salários mais altos. Também trouxe amigos do irmão que fazem parte de um grupo de estique da família deles para a HCB. O irmão do PCA é quem manda e desorganiza a empresa. Tirou também o diretor financeiro. Está há 4 meses a empresa sem diretor financeiro. Tirou o diretor dos recursos humanos, que estava na empresa há 15 anos. Colocou um amigo, o que está a fazer contratações sem concurso público, a mando do PCA. Houve concurso de beleza na escola local, onde concorreu a filha do irmão do PCA, mas que perdeu, porque de beleza não tem nada. O assunto foi discutido com o presidente de júri, que é um professor da referida escola. A filha do irmão do PCA não ganhou e o professor, presidente de júri, foi sacrificado, porque não protegeu a filha do PCA, que se gaba por ser amigo dos filhos do presidente da República. O que é isso mesmo, senhor primeiro-ministro? Por que é que a HCB está há 4 anos sem diretor financeiro? Por que é que o PCA ficou com pileiros de procuramento de projetos? Expliquem-nos, senhor primeiro-ministro, o povo quer saber. Por isso, nenhum discurso, por mais bonito e promissor que façam os senhores da Frelimo, vai acalentar os moçambicanos. Os moçambicanos sabem que vocês não têm intenção nenhuma de fazer um bem, tanto menos de combater os raptos. Por isso, negam qualquer cooperação séria. Não se conhece experiência alguma no combate aos raptos por parte da Argélia. Sabemos que não vai dar em nada, porque vocês querem que não dê em nada. Assim como querem que a gestão predadora e servil na HCB e outras empresas públicas para tirarem benefício destas a favor dos vossos bolsos,
dos vossos filhos, esposas e familiares. A vossa governação chama-se governação vergonha, a pior de todas em quase 50 anos de independência. Até salários para funcionários públicos passaram a ser uma incógnita no fim do mês. Será que passaram a jogar a viatura para conseguirem pagar salários? Haja vergonha, senhor primeiro-ministro. Não faz sentido o salário de fevereiro ser pago no dia 6 de março do mês seguinte. Mas nunca falta dinheiro para fretar avião com aeromoças turcas para cantarem parabéns ao chefe de governo. Nunca falta dinheiro para pagar toda a logística da numerosa delegação para ir inaugurar uma casa do administrador na Magagem de Costa e alguns cubículos na província de Nampula. Onde já viu-se um presidente de Serra de Maputo para ir inaugurar uma casa do administrador de Magagem da Costa? Vocês têm ideia de quantas casas, quantas escolas, quantos hospitais iriam construir só com dinheiro gasto em logística para o corte de fitas que o chefe de Estado tem realizado nos seus 2 mandatos? Se gosta tanto de inaugurações, por que não inaugurar também o cemitério de Mchaftene? Também merece a inauguração de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi. Estando a lógica das inaugurações desta governação, vou governar à minha maneira, como uma vez disse ao jornal Savana, o presidente está a discriminar aquela infraestrutura do Estado a não colocar com a devida vênia a obrigatória lápide presidencial. Por favor, senhor campeão de desastre, vai inaugurar e deixa a lápide no cemitério de Mchaftene. Não deixe seus créditos em mãos alheias. Continue com a governação maneira a maneira. Sobre o terrorismo ou insurgência, a filosofia não foge muito a dos raptos. Há uma percepção de que o recrudescimento nos últimos tempos pode ser fruto de alinhamentos tendo em conta a uma eventual sabotagem do ano eleitoral. Se isso for verdade, então há mal interna, tal como aquela que está por detrás dos raptos. A insurgência em Cabo Delgado já vai para o seu 7º ano. O que temos ouvido pelas autoridades, a Frelimo a minimizar o problema e combate os jornalistas que investigam essa matéria. As últimas palavras do governador de Cabo Delgado falam por si. Enfim, o governo da Frelimo quer que pouco ou nada se saiba sobre o que está a acontecer no Teatro Operacional Norte. Nesta casa questionamos como Ruanda veio parar em Cabo Delgado. E as respostas foram as típicas de arrogância dos dirigentes da Frelimo, que os cidadãos já conhecem. Agora que é estranho o recrudescimento da violência no ano eleitoral. É assim estranho mesmo. E pergunta-se, quem ganha com isso? A resposta é óbvia. É quem exerce o poder. Por isso, é percepção dos moçambicanos de bem que esta história de insurgência está mal contada, tanto quanto a dos raptos. Aliás, quando se emocionam, dizem que conhecem os cabecilhas e muito depois dizem que os terroristas não têm rostos. Enfim, organizem-se para não caírem em contradições. Os sinais obscuros que são lançados deixam muito a desejar, pouco se percebe. Sob a repetida amizade entre o presidente da República com o presidente ruandês, da história titubeante, chove não molha, da Total Energy, pouco se percebe. Cabo Delgado a ser o principal local de desembarque de drogas, que depois segue de forma intocável e escoltada para os outros lugares do país e estrangeiro. Dá a entender que a verdade sobre esta insurgência ainda está por vir e alguns nomes voltarão a ser notícia por isso. Restando ainda alguma alma nos vossos corações, sei que é difícil, peço em nome das vítimas para que se coloquem no lugar deles. Abaixo o terrorismo, abaixo os raptos, abaixo o narcotráfico, abaixo as boladas com bem do Estado, abaixo ladrões de votos, abaixo falsificadores dos resultados eleitorais. Senhor Primeiro-Ministro, a vossa organização é uma salada russa. O Ministro do Interior é obrigado a responder questões da alçada das Forças de Defesa de Moçambique, ao invés de se concentrar nos assuntos de segurança e ordem pública. O Ministro da Defesa nunca veio responder questões da ordem pública nesta casa. Querem dizer e dar a entender que o Ministro da Defesa não é competente, pode escorregar e dizer verdades proibidas ao responder nesta Casa do Povo? Na área das obras públicas, há mais pontes a cair com esta chuva,
estradas a cair, escola e centro de saúde a cair, por causa da tempestade severa. As autoridades deviam se pronunciar, porque sabem que a qualidade das nossas infraestruturas é precária. Pensamos nós que seria oportuno interromper-se as aulas até que as condições meteorológicas melhorem, de forma a proteger as nossas crianças. Por terem me escutado, meu muito obrigado. Obrigada, caro colega, e agradeço, senhor deputado Muchanga, por recordar que a Comissão de Ética deve trabalhar. Para participar do debate, convido Sua Excelência, o senhor deputado Elias Gilberto Empuira. Muito obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhor Primeiro-Ministro, todo o protocolo observado. Ao intervir nesta sessão, reservada a pedidos de informação, fazemos-lo com a firme convicção da nossa missão enquanto representantes e fiscalizadores do Governo. Antes de mais, permitam-me, Excelências, que aproveite a presença do senhor Primeiro-Ministro aqui para manifestar, em nome da minha bancada, a nossa profunda indignação face à incapacidade do Governo em dar resposta à situação de insegurança em Cabo Delgado e à crise humanitária que os mais de 67 mil deslocados vivem no Herati, na província de Nampula. Afinal de contas, que governo é este que é incapaz de prover as mais elementares necessidades daquelas populações, com especial enfoque para alimentos, cobertores, tendas e água potável? Excelências, há sensivelmente 9 anos que o nosso país está em franca e acelerada degradação em todos os setores. Por exemplo, nos últimos tempos, o país tem se confrontado com atrasos no pagamento de salários em praticamente toda a administração pública, com destaque para os elementos das forças de defesa e segurança, professores e enfermeiros. Há sensivelmente 9 anos que os órgãos de governação descentralizada provincial não recebem fundos de investimento, recursos fundamentais para materializar a ideia de descentralização no poder para todas as populações. O custo de vida cresce à velocidade de luz. Há 9 anos que assistimos a uma acelerada e vergonhosa degradação das principais vias de acesso, especialmente a N1, que hoje estava aqui a ser falada. Um Serviço Nacional de Saúde falido e incapaz de responder às mais primárias necessidades do povo, como medicamentos ou simples reagentes para as esterilizações. O Hospital Central de Nampula, por exemplo, é montra visível do miserável estágio dos nossos hospitais públicos. As máquinas de lavandaria e de esterilização estão avariadas, dívidas avultadas com fornecedores, falta de camas suficientes para internamento de doentes, estando hoje a taxa de ocupação acima de 120%. Este é o Moçambique em que a maioria do nosso povo vive, a maioria invisível e silenciosa, obrigada a suportar a miséria, a pobreza neste vale de lágrimas. Estranhamente, temos um país da minoria, desta minoria predatora, sanguessuga, que come até a medula, o suor do nosso povo. Esta minoria, em comunhão de esforços com o grande capital, esquarteja entre si a riqueza do nosso povo sob o jargão de parcerias público-privadas. As chamadas parcerias público-privadas são uma espécie de salões de engorda para esta pequena burguesia que suga o nosso povo nos portos através do MPDC ou da Cornelder, que assalta os importadores através da Cutumba, e Mnet, que ordena as receitas públicas através de estranhas concessões para marcação de combustíveis através da SACOM ou marcação de mercadorias através da METS. Estes são uma pequena montra de dezenas de PPS viabilizadas ao longo destes anos para permitir o assalto do bem público em prol de uma pequena burguesia nacional ancorada no partido no poder. Regra geral, são concessões com cláusulas contratuais lacônicas e com duração de 25 a 50 anos. As gerações atuais e vindouras estão amarradas por conta destes acordos
predatórios e extremamente lesivos ao bem comum. Sem o sentido de pátria e amor ao próximo, o país continuará adiado nas mãos deste pequeno grupo, verdadeiros inimigos públicos e corruptos e nepóticos. Aliás, Moçambique é um dos poucos países do mundo onde um partido que governa a nação é detentor de empresas que são sócias do Estado onde o referido partido governa. Vide o caso da SPI, Holding da Frelimo, e tirem as vossas conclusões. Para além da corrupção endêmica, somos hoje confrontados com notícias alarmantes do envolvimento de altas figuras do Estado no crime organizado, designadamente o tráfico de drogas e raptos. Apelamos vivamente aos Estados Unidos da América para reforçar os mecanismos de vigilância contra certas elites nacionais sinalizadas pelo seu envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Enquanto MDM, temos uma mensagem ao nosso povo, caros jovens, mulheres, homens desta nação. Façamos